Olá pessoal, tudo bem? Os detalhes de funcionamento de uma gangue ransomware são revelados. Eu sou Renato Boiú, da Violink, esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todos para receber o conteúdo dos programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, eu falei aqui várias vezes aqui no programa sobre gangues de ransomware que são no mundo inteiro e tem alvos no mundo inteiro. Então, nada impede uma gangue no Brasil explorar ou invadir e criptografar dados de uma empresa nos Estados Unidos. Uma gangue nos Estados Unidos fazia a mesma coisa com uma empresa no Paraguai. Uma gangue da Rússia fazia a mesma coisa com a Europa. Então, isso acontece o tempo todo e faz parte da nossa realidade, do nosso mundo, né? E é importante saber como é que essas gangues elas operam, o que que elas usam de técnicas para se proteger. E saiu um artigo muito interessante recentemente de um fórum de cibersegurança, uma associação, e que mostra como é que a Black Basta, que é uma gangue que a gente já falou aqui no programa, né, criptografou muita coisa, ganhou muitos milhões de dólares aí explorando as suas vítimas, como que eles operam. Então é interessante entender um pouquinho, até do ponto de vista técnico. Então, é um artigo bem interessante, vou compartilhar com vocês aí. Como sempre, o link aqui fica nos comentários, fica na descrição do vídeo, tá? Então, fique à vontade para depois visitar e olhar com carinho aí o que eles publicaram. Então, essa First, né, que é um fórum de resposta a incidente de cibersegurança, então é uma associação de profissionais da área de cibersegurança, de profissionais da área de TI, que basicamente tem algumas iniciativas no sentido de troca de informações, de prevenção e até de resposta a incidentes. Então é bem interessante isso aqui. E aí, dentro do grupo de interesse específico em ransomware, esse grupo chamado SIG, né, eles fizeram um artigo repassando tudo o que se sabe dessa gangue Black Basta. O que que é interessante? Esse artigo, uma parte do que eles se baseiam foi num vazamento de fórum de troca dos criminosos que fazem parte da gangue. Então, eles trocavam informações através do Telegram, né, que é muito utilizado em vários países, inclusive no Brasil e na Rússia. E aí, essa troca de informações, essa troca de mensagens desses criminosos acabou sendo vazada. Então, foi vazada essa informação, tá tudo em russo, né? Em 11 de fevereiro agora de 2025. E aí, esse usuário chamado Whispers, né, Exploit Whispers, ele vazou essa troca de informação e vários pesquisadores de cibersegurança, segundo o artigo aqui, conseguiram validar a autenticidade das mensagens. Então, realmente, o que foi trocado de informações lá, a troca de mensagens entre os integrantes desse grupo, realmente eles bateram com o que se observou de fato nas atividades maliciosas aí da gangue. Então aqui mostra o link em que foi disponibilizado de forma pública essa troca de mensagens, né, o log desse chat, e aqui alguns exemplos de mensagens em russo dos integrantes explicando como é que funciona. É, em alguns casos, uma pesquisa que foi feita entre os próprios integrantes da gangue, é, pensando o que que vai acontecer com o nosso grupo de ransomware daqui em diante. Você acha que vai acontecer o item 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então é bem interessante que mostra eles discutindo a operação interna da gangue. E aí que o artigo continua explicando quem são alguns membros chaves aí do grupo, né? Então todos eles têm se identificam por apelidos, lógico, eles não vão colocar o nome deles sendo criminosos, né, dessa área. E aí depois ele começa a entrar um pouco na operação técnica e na abrangência aí, em algumas questões até de geolocalização do grupo. Então é interessante os domínios que eles principalmente utilizam .com, né, para evidentemente, né, para dar uma cara de de autenticidade para o grupo, para as empresas da gangue, mas o Brasil também aparece aí com um volume significativo de participação nos domínios utilizados pela gangue. Outros domínios importantes aqui é Canadá, Índia, então percebe que tem uma certa distribuição geográfica aqui, de novo, não é na distribuição dos operadores da gangue, é a distribuição dos domínios utilizados por eles para sua invasão, para sua atividade criminosa, para fazer o seu ransomware.
É, em relação a comunicações, né, em relacionadas com o, essas atividades aí, realmente o ponto .com aparece com 3.800, é um mais abrangente, não tem nada surpreendente com isso, mas interessante que aparecem poucas de operações que são relacionadas com universidades dos Estados Unidos e com governo. Então eles evitam é, utilizar alvos públicos. Isso é interessante, é um modo de operação aí bastante seletivo, né? E aí aqui o artigo explica um pouquinho melhor por que que eles têm alguns alvos específicos. O principal é os Estados Unidos, porque é rico e é inimigo estratégico da Rússia, né? Então faz muito sentido eles invadirem e criptografarem dados de empresas americanas. Mas a Alemanha tem muito destaque, então é interessante essa gangue russa invadir significativamente vítimas na Alemanha e no Canadá também. A grande surpresa nessa análise foi a quantidade de IPs na Rússia. Então, criminosos russos com alvos também russos. Isso aí não é muito usual nesse tipo de operação. E aqui tem uma quantidade bem significativa. É basicamente um terço dos Estados Unidos, então é bastante, né? Mas uma explicação é que talvez não seja, eles utilizem proxy, camada de proxy, e aí pareça que é uma vítima, e na verdade não é. Na verdade, isso aí é parte da operação deles. Aqui começa a parte interessante, na análise um pouco mais subjetiva, né, do que eles fazem esses ataques. Então, para decidir quem são as vítimas, eles primeiro olham o potencial econômico, lógico, quem é que tem dinheiro, é que vai ser vítima do potencial deles. Cibersegurança fraca, então, aquelas empresas e organizações que não têm uma estratégia de cibersegurança bem definida, um potencial, uma educação em cibersegurança mais estabelecidas, logo vão ser alvos. Falta de ação legal, então é muito importante, aqueles países que têm pouca lei que possa punir criminosos ou ter cooperação entre forças legais de países, eles vão dar preferência para atacar, porque aí tem pouca chance de serem revidados, né, ou serem punidos. Tensões políticas, então isso que eu falei da questão geopolítica entre Rússia e Estados Unidos, é bem interessante para eles invadirem americanos, porque são inimigos do governo russo, então o governo russo pode não ter tanto interesse assim em persegui-los, né? Familiaridade cultural e língua. Então, os Estados Unidos, a língua inglesa é muito difundida, inclusive, entre programadores e principalmente pessoal de cibersegurança, inclusive na Rússia. Então, para eles é fácil invadir e se comunicar com americanos para extorquir o dinheiro aí do ransomware. E facilidade de pagamento. Então não adianta nada eles extorquirem dinheiro de alguém que não consegue usar Bitcoin, por exemplo, não vai conseguir fazer o pagamento, então vai ter essa dificuldade para eles. Não é interessante criptografar os dados por criptografar, é interessante criptografar para recuperar o seu investimento, ou seja, para ter o dinheiro da extorsão mesmo que eles não consigam depois recuperar os dados, porque a gente já viu exemplos aqui de gangues que eles criptografavam e na hora de descriptografar eles não conseguiam. Então é realmente uma crueldade mas são criminosos então eles fazem isso. O que é interessante também no modo de operar, eles fazem muito backdoor de SSH, que é um tipo de protocolo para conexão remota, né? Então, muito significativo. Em portas não padronizadas, então a porta padrão do SSH eles não costumam utilizar. E aí eles abrem essas conexões para quê? Para ter um acesso remoto de backdoor, né? Então um acesso secundário, acesso a sistemas sensíveis, né? Dados sensíveis, acessos de privilegiados, então como administrador, né? O que a gente chama de root, escalação de privilégio, conseguir invadir uma conta de baixo potencial, de baixo privilégio e aumentar o privilégio através de bugs que existem, manipulação de dados, modificar os dados e criptografar, lógico, fazer movimentação lateral, que são os ataques, montar stacks e fazer ataques externos, então conseguir invadir a partir de de uma vítima, uma outra vítima. Então, aqui dá um exemplo, né, de vários conexões que eles mandaram dentro do fórum dando a dica assim, olha, isso aqui está aberto, pode invadir lá que ele já está preparado. Então, vários exemplos. Aqui eles explicam por que que eles usam essas portas SH não padrão, né? Principalmente evitar detecção.
e escapar de firewall, né, de bloqueio em firewall, e reduzir o suspeita, uma porta que ninguém sabe o que que é. É, e aí tem mais detalhes técnicos de como que eles funcionam. Ponto importante do Black Masta é que assim, eles são uma gangue que não são o principal pé na porta deles não é exploração social, não é engenharia social. Eles usam isso também, mas não é o foco deles. O foco deles é vulnerabilidade. Então, eles, na lista deles de vulnerabilidades preferidas, aparecem entre as vulnerabilidades, aqui a segunda é o Log4Shell, que é uma vulnerabilidade que já foi corrigida há algum tempo na parte do Log4j, já falei aqui no programa disso, mas aparece vários. E tem um que é um Zero Day do Chrome. Então, eles usam uma combinação, isso aqui é interessante no modo de operação deles. Eles mudam uma combinação de vulnerabilidades antigas e vulnerabilidades recentes. Então, eles acabam, do ponto de vista técnico, operando, utilizando tudo que tem à disposição ali para invasão, né? Aí aqui tem um gráfico bem interessante que mostra como que está o mapa de vulnerabilidades que eles usam, e das 63 vulnerabilidades que eles utilizaram, 33, ou basicamente a metade, classificado como crítico. Então, isso aí reforça aquela importância de se acompanhar dos administradores de redes, da equipe de servidores, da equipe de TI de modo geral, a equipe de cibersegurança acompanhar aquelas vulnerabilidades que são críticas e corrigi-las o mais rápido possível, com urgência, né? Porque gangues como essa exploram principalmente as vulnerabilidades que são críticas, porque essas que têm acesso remoto, principalmente isso, né? É interessante que eles também fazem prova de conceito para validar essas vulnerabilidades, né? E aqui fala um pouquinho da parte de engenharia social, que eu falei que não é o principal é, é ponta, é, ponta de lança para invadir, mas eles usam para descobrir potenciais víticas. Então, eles costumam utilizar muito LinkedIn, um Inf, um Rocket para encontrar vítimas potenciais, vendo aquelas empresas, aquelas organizações que caem dentro daquele perfil de vítimas que eu mencionei antes. Então, empresas ou indivíduos que têm potencial de pagamento, que têm capacidade financeira e que estão em operação em áreas de baixo nível de cibersegurança, de cibersegurança. Bom, o artigo é bem amplo, não vou passá-lo inteirinho, mas vale a pena ler porque eles explicam vários recursos que os hackers usam. Aqui tem a questão de uso de ferramentas de monitoramento e gestão remota de servidores. Eles usam bastante isso, particularmente o Pulseway, dá o exemplo aqui que eles usam isso para fazer ataque. Então, eles aproveitam ferramentas que poderiam ser utilizadas que são utilizadas, na verdade, de um modo geral, para monitoramento de inventário de TI, de equipamentos de TI, mas para fazer invasão. Então, eles subvertem um pouco o uso desse tipo de tecnologia. E aí é interessante isso, esse artigo aqui passa em geral como que o Black Basta, essa gangue, utiliza, e várias outras gangues vão utilizar o mesmo padrão de operação. Então faz muito sentido se proteger, você está se protegendo de uma, acaba se protegendo de várias outras, né? E aqui o artigo termina listando como se proteger. Então, atualização de software, ferramentas de varredura de segurança, utilizar o princípio da menor segurança possível, então dar o privilégio menor possível para cada operador. Educação dos usuários, os usuários aprenderem as questões de cibersegurança, inclusive em relação a phishing, né, que a gente fala bastante aqui no programa. Uso de software legal, não usar software pirata. Múltiplo fator de autenticação, ativar isso, né? E, além de outras coisas, evitar arquivos suspeitos, etc. Então, assim, é aquele conjunto, aquele ferramental que nós, como cidadãos, nós temos que utilizar, nós somos profissionais da área, nós temos que utilizar no nosso cotidiano para evitar ser comprometido pela ação aí de uma gangue de agentes mal intencionados, seja de qual país for. Nesse exemplo aqui é russo, mas a gente já viu vários casos aqui de Coreia do Norte, Irã, Israel, Estados Unidos, Brasil. Então existem gangues aí que têm inclusive membros do mundo inteiro. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e fique em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau.